Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que eu e o meu querido irmão Fábio Neves vamos fazer mais um vídeo aqui hoje. E eu gostaria de pedir o seu joinha, né, para dar uma força para nós, né? E também pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal se inscrever aí no meu canal, para dar essa forcinha pra gente. E o meu irmão Fábio Neves vai fazer um questionamento aqui para as testemunhas de Jeová a respeito do paraíso. Onde é o paraíso descrito na Bíblia? É porque as testemunhas de Jeová falam que de um paraíso na terra, né? Mas eles não mostram um texto que prova que existe esse paraíso na terra. Agora veja, as testemunhas de Jeová, elas gostam de questionar as pessoas, principalmente católicos e evangélicos, né, que são pessoas que não se preocupam muito com estudar a Bíblia para provar que ninguém está errado. Católicos e evangélicos, eles vão na igreja para adorar a Deus. Eles não vão ali para aprender, preparar para colocar os outros contra a parede. Católicos e evangélicos, a preocupação deles é com adorar a Deus. Então, por isso, eles talvez não tenham aquele conhecimento que as testemunhas de Jeová têm. Mas quando as testemunhas de Jeová se deparam com pessoas igual eu, o Fábio Neves, que é pessoa que já foi testemunha de Jeová e que conhece o ponto fraco deles, conhece tudo sobre eles, aí eles partem muitas vezes até para... Eles partem para as ofensas, né? Partem para o xingamento. Mas eu acho que não deveria ser assim que eles reagissem. Eles não gostam de colocar os outros contra a parede, então eles não podem reagir dessa forma quando alguém prova que eles estão errados. Então, o meu irmão Fábio Neves vai fazer aqui um questionamento e, e, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. E seria bom que as testemunhas de Jeová, se quer questionar, questiona ele com prova. Manda as provas pro meu irmão Fábio Neves, pode mandar aqui pro meu canal que eu repasso para ele. Aquilo que vocês não concordar com ele, manda aqui pro meu canal que eu repasso para ele explicar para vocês. Porque seria bom que vocês questionassem com provas e não com xingamentos. Com xingamentos a gente não vai a lugar nenhum. Então vamos lá, vamos ouvir aqui o meu querido irmão Fábio Neves falando sobre o paraíso. Olá, irmãos e amigos, irmão Manuel, boa tarde. Hoje eu resolvi mandar para o irmão Manuel este assunto com respeito ao paraíso. E entre este assunto, eu gostaria de fazer um desafio a qualquer testemunha de Jeová. É um desafio que eu estou fazendo. Que as palavras que vou ler aqui no texto, todas elas falam de paraíso. Só que, qual que é o assunto em questão aqui? As testemunhas de Jeová dizem que vai haver um paraíso na terra. E as escrituras dizem ao contrário. Por isso, eu faço uma pergunta para nós refletirmos. O paraíso de Deus será na terra ou é no céu? Deixa que a Bíblia responde. Vamos entender? Para começarmos a entender, nós vamos ter que ler aqui. Depois vocês podem pegar a Bíblia e conferir com a gravação e a leitura na Bíblia. Aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 28, nós vamos ler do 11 ao 17, para vermos aqui o que é o paraíso. Onde é o paraíso? Aqui nós vamos ver se é na terra ou no céu, o paraíso que é descrito no texto de Ezequiel. Então vamos ler. Veio a vir para mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, tu és
o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Veja o versículo 14 do capítulo 28 de Ezequiel. Tu eras, aqui é passado, viu? Não é mais. Essa escrita aqui na Bíblia diz, tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci no santo monte de Deus, estavas no meio de pedras afogueadas. Onde é o santo monte de Deus? Na terra ou no céu? Então, este querubim ungido estava onde? No santo monte de Deus, no céu. Agora veja o versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, da sua sabedoria, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Fora de onde que este querubim foi lançado? Assim que ele profanou, se maculou, então ele foi feito o que dele? Antes ele estava no monte de Deus, no Monte Santo. Agora, aqui no versículo 15, no versículo 16, mencionou que ele foi lançado. Veja, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Agora veja o versículo 17. Teu coração se ensoberbeceu por causa da tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa da tua refulgência. Vou lançar-te para a terra. Uma promessa de Deus para o querubim que profanou o monte, o céu. Vou lançar-te para fora da terra. Vou pôr-te diante de reis, para que olhem para ti. Ou seja, para que os reis pudessem o adorar, o elogiar. Quem é este? Querubim ungido? Ninguém vai questionar que é o diabo. E onde é que o diabo estava? No céu. E aqui nos textos diz que Deus ia lançar ele para baixo da terra. Se ele estava no jardim de Deus, no paraíso, no Monte Santo de Deus, que é no céu, então ele foi lançado para a terra. Então será que ele foi tirado do monte de Deus e lançado para o paraíso? Não. Ele foi tirado do paraíso e foi lançado para a terra. Então, este texto de Ezequiel prova que o querubim ungido estava no céu, que era o Monte Santo de Deus, o Éden de Deus, e foi lançado para a terra. Então, o diabo estava no paraíso com Deus, quando foi criado. Só que ele profanou-se, então ele foi lançado para a terra. Não é isso que Apocalipse fala? Que o diabo foi lançado para a terra, ai da terra e do mar? Então eu gostaria que uma testemunha de Jeová provasse ao contrário esse texto. Agora, irmãos, vamos pegar de novo
as escrituras sagradas, a Bíblia, não conversa de um escravo fiel e imprudente, ou ensino de um corpo governante que não entende das escrituras. Vamos pegar Bíblia com Bíblia. Nós, cristãos, nós temos um lema: sola escritura, só as escrituras. Então vamos lá, abra suas Bíblias aí, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Aqui nós vamos ver onde é que era o paraíso. Então vamos ver aqui, capítulo 12, versículo de 1 em diante. Tem um cabeçalho, um tema que se chama a visão celestial. Então quando Paulo falou isso, ele estava tendo uma visão do céu. E depois aqui vai falar do espinho da carne dele, mas vamos só a primeira parte. Gostaria que os irmãos entendessem o que está tratando aqui. Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui no versículo 1. Aí Paulo passa a passar as visões e as revelações que o Senhor passou para ele. E Paulo disse: conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi arrebatado. A palavra arrebatado é puxado ou tirado às forças. Então Paulo foi tirado à força para essa visão, para esta revelação que ele teve, de acordo com o versículo 1. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Céu ou terra que Paulo falou? Não, Paulo disse: fui arrebatado, levado até o terceiro céu. Porque ele não podia ser levado à terra, porque Paulo já estava na terra. Então, para ele ser tirado, tomado, arrebatado, tinha que ser da terra para um outro lugar. E Paulo explicou aqui: fui arrebatado, que o homem foi arrebatado ao terceiro céu. Veja o que ele disse ainda no versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem seja lícito de falar. Veja o versículo 5. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo está falando aqui dele mesmo. Ele foi arrebatado, de acordo com o versículo 1. Aqui, ele disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, que Deus passou para ele. Agora o texto diz aqui que ele foi arrebatado, a primeira parte do versículo 2 aí, arrebatado ao terceiro céu, e no versículo 4 fala que foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu é onde? Na terra? Não. O terceiro céu é a morada celestial de Deus, dos anjos, dos querubins. Terceiro céu. Porque o primeiro céu é o céu que nós vimos ele aqui, ó, o azul do céu. Esse primeiro céu chama espaço sideral. E nesse espaço, nós chamamos ele de sky, céu. Só que o segundo céu já não é só o espaço. É onde existem todas as galáxias, o buraco negro. Esse espaço, esse terceiro céu, é um lugar maior ainda. Segundo céu, né? Primeiro céu é o sky, onde nós podemos enxergar com nossos olhos o azul. O terceiro céu é um espaço imenso do universo, que forma, onde tem as galáxias. E o terceiro céu é a morada celestial, que o Paulo chamou que foi arrebatado ao paraíso. Então o paraíso aqui tem alguma coisa a ver com a terra, de acordo com o texto?
Não. Então Paulo não foi arrebatado no Espírito ao paraíso. Ele não falou quem que era, mas aqui está falando dele. Então note que paraíso na Bíblia não tem nada a ver com terra. Até agora, nesses 2 livros da Bíblia que lemos, não. Então eu gostaria mais uma vez que uma testemunha de Jeová pegasse esse texto e aplicasse aqui paraíso na terra. Tá bom? Agora, irmãos, vamos considerar, irmãos e amigos, né? Um outro texto para as testemunhas de Jeová que quiserem contradizer a mim e o irmão Manel, ou as escrituras principalmente, né? Podemos abrir em Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, aí, versículo 7. Veja o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Conforme vimos lá em Ezequiel, Monte Santo de Deus é na terra, paraíso de Deus é na terra. Aqui o texto está falando bem claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Onde é esse paraíso de Deus? De acordo com Ezequiel, nós já sabemos. E paraíso, Paulo falou que foi levado ao paraíso e que é o terceiro céu. O terceiro do céu é a morada excelsa de Deus. Agora vamos fazer uma comparação desse texto de Apocalipse agora, aqui, com Lucas, o capítulo 23. Agora fica mais fácil para a gente entender, porque aqui, Lucas 23, do 39 ao 43. Quando Jesus prometeu a levar um malfeitor para o paraíso, ele estava falando de levar um malfeitor para o paraíso na terra, porque aquele malfeitor foi salvo naquele dia. Então vamos ler o capítulo 23 de Lucas, versículo 39 em diante. Mas um dos malfeitores pendurados começou a dizer-lhe, de modo ultrajante: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Em resposta, o outro censurou e disse: não temes absolutamente a Deus, agora que estás no mesmo juízo? E nós devemos com justiça, pois estamos recebendo plenamente o que merecemos pelas coisas que fizemos. Mas este homem não fez nada fora de ordem. E ele prosseguiu a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus morreu, e após morrer, qual que era o objetivo dele? Ser levado para o céu. Jesus iria para o céu. Então, aqui, quando o malfeitor pediu para Jesus lembrar dele, ele pediu que fosse levado para onde Jesus iria também. E Jesus só não foi para o céu naquele dia porque ele precisava cumprir um objetivo. Mas, e o malfeitor foi naquele dia para o céu porque Jesus prometeu para ele. Então, quando o malfeitor pediu a Jesus que lembrasse dele quando entrasse no reino, qual que era o reino? Terrestre ou no céu, o reino celestial? Lógico,
reino celestial. Aí veja o versículo 43. E ele disse, e Jesus disse ao homem, deveras eu te digo que hoje mesmo estarás comigo aonde? No céu, no reino, no paraíso, que é a palavra final no texto aqui, ó. Deveras eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esses textos que lemos aqui, vocês podem pegar e conferir nas suas Bíblias. Revelação 2:7, Lucas 23:40, 36 a 43, 2 Coríntios 12:4, Ezequiel 28, de 13 a 17. Confira esses textos, porque o único lugar na Bíblia que fala de paraíso que eu encontrei são esses lugares. E de acordo com o que vimos, nenhuma dessas pessoas que falaram de paraíso aqui falou do céu. Porque em Ezequiel, Deus disse que aquele querubim que desobedeceu, que se maculou, ele ia ser lançado do Monte Santo, do paraíso, para a terra. Então, ele não ia ser lançado da terra para o céu. Ele ia fazer um caminho do céu para a terra. Então, do paraíso para a perdição. Então, o paraíso, o jardim de Deus, o Monte Santo de Deus, o Éden de Deus, é no céu. Então, gostaria que alguma testemunha de Jeová pudesse usar as Escrituras sem interferência de homem, porque aqui nós lemos a Escritura pura, sem interferência de homens, para explicar onde é que vai ser o paraíso, se é no céu ou na terra. E eu entendo aqui pela Escritura que o paraíso que Paulo falou, que Jesus prometeu um malfeitor, e que João falou no Apocalipse, e que Deus havia expurgado o querubim de lá, esse paraíso é no céu. Gostaria de saber disso.